Bom dia para você que já está online aqui conosco, nesse domingo 6 de junho de 2021, aproximadamente 10 horas da manhã. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Este é o dia que o Senhor nos fez, por isso nos alegraremos nele. Vivemos dias difíceis, dias em que as notícias nem sempre nos trazem alegria. Ontem faleceu a irmã Sônia, que congregou conosco muitos anos na Igreja Batista de Rio Grande. No momento ela congregava em outra denominação da nossa cidade, mas acredito que vários dos irmãos a conheceram. A Sônia, mãe da Sara, vó da Nath, é da família da irmã Maria Sirlen, da Késia, da Lívia. Então acredito que vários irmãos a conheciam e estávamos orando pela Sônia. Mas ela parou de sofrer e está agora num lugar onde não há dor, não há sofrimento, está com Jesus. Mas para a família, para os amigos que ficam, o sofrimento é grande por essa perda. Não é assim como tantas outras famílias enlutadas, tantas pessoas que estão sofrendo nesses tempos de pandemia pelos quais estamos passando. Então, como igreja, devemos orar, devemos nos unir, estarmos felizes porque o Senhor tem nos abençoado em várias outras coisas, mas também estarmos solidários, entristecidos, termos a capacidade de demonstrar empatia por aqueles que estão sofrendo. Assim, o Senhor deseja que façamos como igreja, não é mesmo? Para quem crê no Senhor, temos a certeza de que haverá dias bons, haverá dias maus, mas Deus estará em todos eles, porque Jesus nos disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Nos dias bons e nos dias maus, o Senhor é contigo. Que o Senhor te abrace nesse momento, aí onde você estiver. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor abrace você, encha a sua casa, o lugar onde você está agora, com sua graça e com sua paz, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, vamos falar da sua fidelidade, vamos falar que nós o amamos, vamos falar que nós sabemos que Ele é Deus e que nós queremos adorá-lo e honrá-lo por isso. Vamos cantar juntos ao Senhor?
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Sabe, não importa o que a vida fez com você, não importa como você chegou aqui, o que importa é acreditar numa palavra só. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, darei descanso para as vossas almas. Ele é fiel. É fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Para o nosso momento de oração hoje, vamos orar juntos ao Senhor por alguns pedidos que têm nos chegado através do nosso formulário online. Você pode pegar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem ali umas letrinhas azuis, queremos orar por você, e você pode clicar e enviar o seu pedido. Algumas pessoas têm enviado o seu pedido e eu vou orar ao Senhor agora, colocando esses pedidos que temos aqui e outros que nós já sabemos. Vamos orar juntos ao Senhor? Grande Deus, nós te louvamos, nós te amamos e queremos recorrer ao Senhor, que é nosso refúgio nessa hora. Pedindo ao Senhor que com sua graça, com sua paz e sua alegria, abrace e visite cada um que está ouvindo, assistindo esse vídeo, seja no momento que for, no dia e na hora que for, se ao vivo, se no futuro, que o Senhor esteja com essa pessoa e atendendo aos desejos do seu coração. Queremos colocar diante do Senhor os pedidos que nos chegaram através do formulário. Senhor, eu coloco o pedido da Elizabeth, que pede por uma moça chamada Letícia. Letícia deu à luz por esses dias aqui em Rio Grande e a Letícia está com Covid, está entubada, o pulmão está comprometido. Nós pedimos que o Senhor abençoe a Letícia ali onde ela está, abençoe o seu organismo, fortalecendo o seu sistema imunológico, abençoe o bebê, abençoe a família que nesse momento deve estar muito aflita com essa situação que a Letícia está vivendo, Senhor. Queremos entregar isso nas tuas mãos. Também eu quero entregar o pedido da Elizabeth, que pede pela Ariane e Rebeca, que são mãe e filha. Ela fala que Rebeca tem 3 anos, que a mamãe está divorciada, estão morando com a avó e as coisas estão um pouco turbulentas. Então nós pedimos a tua paz na casa da Elizabeth, Senhor. Pedimos a tua paz sobre a Ariane e sobre a Rebeca, que o Senhor derrame seu amor, que o Senhor derrame unidade, união naquela família, que se aproxeguem ao Senhor, que se acheguem a ti e sejam abençoados nesse momento. Quero colocar também o pedido da Mari, que pede pela família e amigos da Cida. A Cida faleceu, não conseguiu vencer a Covid e a família da Cida então está enlutada, e nós pedimos pelo teu consolo para a família e para os amigos da Cida, Senhor, assim como para tantas outras famílias que estão enlutadas nesse momento, por uma situação tão delicada e triste em que estamos vivendo como humanidade nesse momento. E nessa hora, Senhor, especialmente queremos pedir o teu consolo sobre a família da Sônia, Senhor, que faleceu ontem. Abençoa, Senhor, seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, seus irmãos em Cristo, todas as pessoas que a amavam, todas as pessoas que estão sentindo tristeza, que estão vivenciando esse momento de luto e perda. Ó Deus, abraça a cada um, porque só tu podes trazer a paz que é fora do nosso entendimento. Só tu podes, ó Deus, consolar cada coração e dar forças para continuar na caminhada. Assim como ela, Senhor, colocamos tantas outras pessoas que sofrem nesse momento. O Senhor está lendo os nossos corações, o Senhor sabe o que cada um te pede nesse momento, Senhor. O Senhor sabe o que cada um necessita. Visita cada um,
Ouve, Senhor, as nossas orações e nos enche da tua graça e da tua paz, de coragem para que nós possamos enfrentar o dia a dia nesses dias difíceis que vivemos. Queremos entregar tudo em tuas mãos e agradecemos, Senhor, porque sabemos que a melhor resposta, a maior bênção é a tua companhia, é a tua presença conosco. Nós cremos nisso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos ouvir agora a mensagem do Senhor através do pastor Leonardo, que vai nos trazer essa característica do fruto do Espírito chamada fidelidade. Olá, queridos, bom dia. Um bom domingo para você. Eu espero que nessa manhã Deus fale ao seu coração. Espero que nesse momento, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, que a palavra do Senhor te alcance. Que aquilo que Deus tem preparado para você hoje, você possa alcançar também. Tanto a palavra de Deus alcançando você, chegando ao teu coração, quanto você se apropriando da palavra, assumindo, incorporando a palavra, para que você cresça naquilo que Deus tem para que você amadureça no dia de hoje. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos dar sequência, continuidade àquilo que temos falado até aqui. Já falamos sobre amor, sobre alegria, sobre paz, sobre paciência ou longo ânimo. E no domingo passado falamos sobre a benignidade e a bondade, ou seja, a benignidade, aquilo que é no interior, no caráter, o caráter de ser bom, diferente de ser maligno, mas ser benigno. E falamos sobre a bondade, que é a benignidade em ação, é o ato praticado. Nossas ações podem ser boas e serão boas se dentro de nós houver o Espírito Santo. Então, praticar os atos bons é reflexo daquilo que está dentro de nós. Quando o Espírito está em nós, nós praticamos a bondade sem olhar a quem. Praticamos a bondade sem segundos interesses, segundas intenções. Agimos como o Espírito Santo de Deus agiria. E hoje, queridos, o nosso tema é fidelidade. E agora é algo que nos coloca numa responsabilidade muito grande. Porque não apenas é uma obra do Espírito realizando em nós, mas passa por uma decisão consciente e firme. Sermos fiéis, nos mantermos fiéis. Somos inspirados pelo Espírito, em nós a ação do Espírito, né? Na nossa natureza, falamos sobre isso, sobre a nossa natureza agora ser influenciada pelo Espírito Santo. Então, embora haja a ação do Espírito Santo influenciando nossa natureza, aqui na fidelidade há também uma ação humana muito clara, consciente, uma decisão do coração, uma decisão firme, consciente. Então, quero falar sobre isso e quero ler para você, então, Gálatas capítulo 5. Nós vamos rever todo o contexto, né, o texto que nós estamos lendo, estudando. Então, quero ler com você não apenas o trecho, os versículos que falam especificamente sobre o fruto do Espírito Santo, que é o verso 22 em diante, mas vamos começar hoje no verso 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contrário àquilo que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contrário ao que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia a vida de vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas, verso 22, o Espírito de Deus produz amor,
a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, a mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Queridos, é nesse desejo de que o Espírito Santo nos controle que nós queremos hoje aprender sobre fidelidade. Mas o que é então fidelidade? Em linhas gerais, fidelidade é a característica daquele que é fiel, da pessoa que é fiel. Fiel é a pessoa, então, que não volta atrás, que se mantém firme naquilo que decidiu, na palavra empenhada. Aquilo que ela falou está falado. Ela é fiel. Aquilo que ela disse que vai cumprir, então ela vai cumprir. Ela disse que vai fazer, então vai fazer. Ela disse que não fez, é porque realmente não fez. Ela se comprometeu em estar lá, vai estar lá. Se comprometeu em ajudar, em contribuir, vai contribuir. Então, fiel é aquela pessoa que não volta atrás. Ela não diz, olha, estarei lá e depois, mas eu não quero ir, não, sabe, não vou. Não, a pessoa fiel não faz isso. Fiel é aquela pessoa que não rompe compromissos. Ela assumiu um compromisso, ela contraiu uma dívida, ela vai pagar. Ela assumiu um compromisso com você, assinou um contrato, ela vai ser fiel a esse contrato até o fim. Então, fiel é aquela pessoa que se mantém firme. Agora, queridos, essa característica de fidelidade, ela é uma característica tão ausente nos dias em que vivemos. A fidelidade é algo que é um item em escassez no nosso mundo. Está ausente na sociedade em que vivemos. As pessoas, queridos, são infiéis nos seus relacionamentos. Aliás, no último domingo à noite, nós falando sobre família, falamos sobre isso. Né? Os nossos relacionamentos estão acabando. Perdemos a habilidade de nos relacionar. E um dos motivos é porque pessoas estão cada vez menos fiéis. Então, as pessoas hoje são infiéis nos seus relacionamentos. Pessoas mesmo comprometidas têm diversos parceiros. Pessoas são infiéis nas promessas feitas uns aos outros nos seus relacionamentos. Pessoas são infiéis, como eu já falei, nos compromissos assumidos, nos contratos assinados, nos acordos que foram feitos entre as pessoas. Então a pessoa compra e não paga. Ela assina um contrato, mas o contrato já é feito com uma cláusula dizendo o que deve acontecer caso você queira romper aquele contrato. Ora, por que isso? Por que é necessário colocar uma cláusula de rompimento? Porque se sabe que as pessoas são infiéis. Se fosse como antigamente, né, como nós dizíamos, no fio do bigode, a pessoa deu a palavra, ela vai cumprir. Ela assumiu com você esse acordo, então ela vai até o fim. Mas as pessoas são infiéis. Por isso, os nossos contratos têm que prever, então, a quebra do contrato. O que vão fazer? E mais, pior ainda, pessoas assinam contratos já pensando em rompê-los. Pessoas assumem relacionamentos, casamentos, já pensando em rompê-los. Existem pessoas assim. A nossa sociedade está aí farta de exemplos de situações assim. Se você analisar casamentos de famosos, por exemplo, pessoas que estão na mídia, casamentos que duram meses. Infelizmente, nós vimos agora recentemente um artista, alguém que estava na mídia, um MC, né, que acabou caindo de uma sacada, morreu, faleceu. Sentimos, né, a dor dessa família, nos solidarizamos com a dor da família, com a dor dos amigos que perderam, mas verdade seja dita, morreu enquanto praticava um ato de infidelidade. E isso casado há menos de um ano, poucos meses. Então, a nossa sociedade ela não tem pessoas suficientes para servirem de exemplo de uma boa conduta de fidelidade. Nem nos relacionamentos, nem nos compromissos, e muito menos nos princípios.
Pessoas vendem os seus princípios para quem paga mais. Tem uma expressão que diz que todo homem tem um preço. E hoje nós podemos ver no meio político, no meio jornalístico, pessoas se vendendo por um preço determinado. Porque vão perder um benefício, porque pensam diferente, então usam das fake news, e assim vai. Se nós vamos para as redes sociais, exemplos inimagináveis, incontáveis. Nas redes sociais as pessoas estão vendendo os seus princípios diariamente. Porque querem vender uma imagem, passam por cima de valores, princípios, e a fidelidade tão necessária a esses valores e princípios são deixados de lado. Valores familiares. Valores de honestidade, de verdade. Certa vez uma pessoa me enviou uma notícia, e rapidamente eu pesquisei, retornei para a pessoa e disse, olha, essa notícia que você me enviou é uma fake news, ela não é verdadeira. E a pessoa me respondeu assim, eu sei, mas é que eu não gosto do fulano. Queridos, o que é isso? Aonde nós vamos parar? E gente crente faz isso, queridos. Então, meus amigos, meus irmãos, precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Pessoas são infiéis porque querem amenizar o sofrimento, as desculpas usadas. Eu já sofri tanto na vida, agora é a minha vez de ser feliz. Você já ouviu essa desculpa? Já usou essa desculpa? As pessoas agem com infidelidade porque querem amenizar o sofrimento. Outras pessoas são infiéis nos valores, princípios, nos relacionamentos, por uma questão de oportunismo. Surgiu a oportunidade, surgiu a ocasião, como tem o ditado também que diz, né? A ocasião faz o ladrão. Então a pessoa viu uma oportunidade, ela então deixa de lado a fidelidade aos seus valores, princípios, aos relacionamentos, e ela então deixa tudo isso de lado e pratica o ato ilícito. Queridos, existe uma coisa que eu já ouvi falar, e hoje em dia eu vejo inclusive nos programas de televisão, nas séries, nos filmes, esse tipo de coisa sendo apresentado como normal e aceitável, que é o tal do passe livre. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas passe livre é uma ideia, é um conceito, um entendimento entre casais, em que você tem um passe livre para trair em alguma condição. Uma delas, por exemplo, é se você por acaso tiver a oportunidade de me trair, né? Então imagina eu combinando com a minha esposa, olha, se você tiver a oportunidade de me trair e a pessoa com quem você for me trair for uma pessoa famosa, um artista de televisão, alguém da área da música, um famoso qualquer. Se essa pessoa for famosa, então eu não vou competir, eu não vou ficar chateado, você tem um passe livre. Então as pessoas colocam então cláusulas, né, até nos relacionamentos para dizer, bom, quando que alguém teria, né, uma oportunidade de ter uma noite com uma pessoa famosa? Não dá para competir, então eu vou tirar meu time de campo, você vai e tem a sua noite feliz. Lá, depois você volta. Eu sei que você me ama, eu sei que você quer continuar casada comigo, ou casado comigo, né? Enfim, como for, se for a sua esposa, o seu esposo. E as pessoas então dão passe livre para isso. Queridos, pessoas estão, então, por uma questão de oportunismo. Aquela pessoa que, por uma questão de oportunidade, como eu usei o exemplo, a ocasião faz o ladrão. Inclusive, falei sobre isso no último domingo, né? As pessoas que, no momento onde o nosso país, se não me engano, em Vitória, né? Houve lá a polícia, uma greve da polícia, pessoas que nunca estiveram na vida do crime, mas viram a oportunidade, uma vitrine de uma loja quebrada, pessoas saqueando, entraram e saquearam também, levaram lá a televisão. Levaram eletrodomésticos. Um caminhão toma uma carga de eletrônicos na estrada, as pessoas vão e saqueiam. O seguro vai pagar. Gente, isso é roubo. Está roubando do seguro. É roubo. Se o seguro vai pagar e vai indenizar o motorista, vai indenizar a loja proprietária daqueles bens, mas o seguro está tendo prejuízo. Porque aqueles bens ali, queridos, não pertencem a você. Não pertencem a quem está pegando na estrada. Então você percebe isso, queridos? Você percebe que as pessoas se vendem o seu princípio, os seus valores, deixam de ser fiéis por uma questão de oportunidade. Pessoas deixam de ser fiéis
para inferiorizar o outro, né? Colocar o outro para baixo, para menosprezar. Elas esquecem que o outro está tendo um prejuízo. E se eu quero prejudicar o outro, se eu acho que ele merece sofrer, já que eu sofri, ele merece também. Então as pessoas pisam nos outros por vingança, acabam passando por cima de seus valores, querem dar o troco. Então, queridos, esses são exemplos, os exemplos que o mundo nos dá e muitas vezes, infelizmente, a igreja. Nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, isso também acontece. Agora, se fiel é uma característica de quem tem o Espírito Santo em si, porque é a característica do fruto do Espírito, vamos analisar um exemplo de fidelidade. Eu quero lembrar com você Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Vamos lembrar o contexto que isso foi escrito. Daniel, ele é um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia. Ele está ali na Babilônia, a serviço do rei, mas ele é um escravo. Ele foi tirado da sua terra. Ele passou por sofrimento. Ele viu seu país ser destruído. Ele viu pessoas morrerem. Ele viu a sua identidade ser desconstruída. Mas ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então, queridos, o que eu aprendo com Daniel? Se você conhece a história e quer lembrar disso, eu quero apenas usar como exemplo. Não vou me aprofundar na história. Mas o que nós vemos é o seguinte, que Daniel foi um homem que negociou. Ele não negociou os seus valores. Valores para Daniel eram inegociáveis. Então, mesmo Daniel vivendo um passado de tristeza e de dor, a despeito desse passado de tristeza e de dor, Daniel se manteve fiel. Mesmo com toda a tristeza, com toda a dor, Daniel se manteve fiel. E o que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas, diante de uma história de sofrimento, abandonam a fé. Abandonam os parceiros, as amizades. Agem com infidelidade. Afinal de contas, eu sofri tanto. Agora é minha vez de ser feliz. Eu sofri tanto, eu não quero mais continuar sofrendo. Entende, queridos? Pessoas se sentem sofridas e dizem, mas por que Deus fez isso comigo? E abandonam a Deus. Deixam de ser fiéis a Deus. Se deparam com circunstâncias de pecado, com tentação, e aí dizem assim, mas por que eu me manteria fiel a Deus diante de uma tentação como essa? Se tudo que Deus me fez até agora foi sofrer. Olha o que eu enfrentei na minha vida. Olha o sofrimento que eu passei. Queridos, pessoas agem assim. Mas Daniel não. Daniel mesmo com sofrimento, com seu passado sofrido, ele se manteve fiel. Daniel, queridos, mesmo diante de um presente, de um momento onde ele tinha grandes oportunidades, onde ele tinha o reino em suas mãos. Porque veja bem, Daniel ele foi levado como cativo, isso é verdade, mas agora ele está tendo ali do bom e do melhor. O melhor da cultura, o melhor do conhecimento, tudo oferecido a ele. E mais do que isso, o melhor até em nível de alimentação, a comida do rei, as iguarias do rei. Mas como ele sabia que a comida do rei era sacrificada a ídolos, e ele queria manter a sua fidelidade ao seu Deus, então ele resolveu firmemente no seu coração, decidiu no seu coração não negociar a sua fidelidade, não negociar os seus valores, os seus princípios. E aí o que ele faz? Ele vai e negocia sim com o chefe dos eunucos, com o chefe desses homens, dizendo, olha, é possível que eu e meus amigos nos alimentemos de água, verduras e frutas, legumes? É possível que a nossa comida seja diferente? É claro que isso foi inspirado por Deus, é claro que Deus orientou ele a isso. E ele vai então e conversa a respeito. E ele então se coloca nessa condição. Ele negocia com essa pessoa para conseguir a oportunidade de se manter fiel. Ele não negocia com Deus. Dizendo, Deus, tu me trouxe até aqui como escravo e agora eu tenho grandes oportunidades, eu estou aqui diante de tanta coisa boa. Como talvez os nossos jovens na universidade.
chegam, têm uma nova vida, uma vida muitas vezes numa outra cidade, estão sendo donos do próprio nariz pela primeira vez, e aí vem o mundo inteiro à sua frente. Se deslumbram com isso. E aí agora eu tenho grandes oportunidades. E aí, infelizmente, negociam a sua fidelidade. Daniel tinha muitos benefícios ali, mas ele não negociou, não deixou de ser fiel. Então, queridos, precisamos aprender com Daniel. Mas Daniel, além do passado e do presente, tinha um futuro esperando por ele. Daniel, porque achou graça diante de Deus e Deus o abençoou, Daniel foi colocado como autoridade. E como autoridade, agora então você não pode mais orar para o seu Deus. Daniel negociou isso? Não. Mesmo diante de um futuro glorioso, de autoridade diante dos homens, diante das pessoas, o que ele fez? Se manteve fiel, orando 3 vezes ao dia. Então Daniel nos ensina que é possível ser fiel mesmo diante da cova dos leões. Mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de situações que podem nos colocar em risco de morte, Daniel se manteve fiel. Por que eu não? E se nós pararmos de falar sobre Daniel e lembrarmos de José, José foi a mesma coisa, queridos. José teve um passado com os seus irmãos, a sua família, os seus irmãos o odiaram, ele foi acusado de estupro, foi preso injustamente, tudo isso. Mas ele se manteve fiel a Deus. Nós aprendemos com esses personagens bíblicos. É possível nos manter fiéis. Então não abra mão, querido, dos valores, não abra mão de princípios, não abra mão do teu relacionamento com Deus. Não seja infiel àquela pessoa que você prometeu no altar, diante de Deus, que você seria fiel até que a morte o separasse. Então você assumiu um compromisso diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas fazem pouco caso disso. Agora, a infidelidade é natural ao ser humano, mas em quem habita o Espírito Santo de Deus, a fidelidade passa a ser a obra do Espírito em nós e passa a ser o natural. A nossa natureza carnal humana quer a infidelidade, quer o prazer momentâneo, quer o benefício, quer o poder, a glória. Mas aquele em quem habita o Espírito Santo, esse não negocia a intimidade com Deus, a fidelidade a Deus, por essas coisas que são passageiras, momentâneas, e que não trazem a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sustento para a alma. Então, queridos, nós analisando esses personagens aprendemos isso. Com José nós aprendemos que o compromisso dele não era com o próprio bem-estar. Daniel também não tinha compromisso com o próprio bem-estar. O compromisso deles não era com a própria vida, com a própria história. Estavam sujeitos a sofrer em sua história. Estavam sujeitos a serem punidos pelas atitudes que tomaram de fidelidade. Mas se mantiveram fiéis, se colocaram na honestidade diante de Deus. O compromisso deles era com Deus, não com a própria história, não com o próprio passado, não com o próprio futuro, mas com o presente diante de Deus. Então, queridos, o que nós podemos aprender com esses homens da história é que vale a pena ser fiel. Então, que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, no teu coração, para que você seja encontrado fiel. A palavra de Deus diz isso. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado é fiel. Fiel é esse compromisso. Então esse texto também me diz uma outra coisa, que Deus está procurando. É isso que Deus procura. Quando a gente se apresenta a Deus, Deus está querendo ver a nossa fidelidade, o nosso compromisso. É isso que Deus está procurando. Pessoas fiéis. Ele vai achar isso em você. Ele vai achar essa característica do Espírito Santo em você. Então, meu querido, minha querida, que você determine firmemente no seu coração se manter fiel ao seu Deus, porque o Senhor é sempre fiel. Feche os teus olhos, consagra a tua vida a Deus agora. Vamos falar com Ele e consagrar o nosso ser a Ele para mantermos-nos fiéis ao Senhor. Deus de amor, que a tua palavra
toque em nossos corações, dirija nossas vidas, nos ajude, Deus, a nos manter fiéis a Ti, ao relacionamento contigo, aos princípios e valores que Tu tens nos ensinado, nos inspirado, nos conduzido a ser. Pai, em nome de Jesus, que não sejam os prazeres momentâneos, a glória momentânea, nem mesmo o falso desejo de justiça a si próprio, que nos tire do caminho da fidelidade. Que possamos, Pai, nos manter fiéis ao Senhor em tudo, em qualquer circunstância. Assim nós oramos e entregamos o nosso coração a Ti. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus, nos consagrando o nosso ser, a nossa vida, e assim como Daniel, decidindo firmemente, em nosso coração, nos manter fiéis a Ti. Assim nós oramos, consagrando nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, segurança, cada momento me guia ao Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com